Meu querido, minha querida, nós damos nesta semana o terceiro passo neste novo tempo do ano litúrgico da igreja, o tempo da Páscoa. Já disse em outras vezes, repito, o tempo da Páscoa é para nós que temos a graça de participar todos os domingos da Santa Missa, alguns de nós graça maior de fazê-lo todos os dias. O tempo da Páscoa oferece para nós uma grande catequese sobre quem somos nós, a Igreja do Senhor. Já disse também em outras ocasiões que igreja não é o lugar onde nós nos reunimos, como equivocadamente nós costumamos dizer, vou à igreja. O lugar onde nós nos reunimos chama-se templo, capela. É o lugar onde a igreja se reúne, porque a igreja somos nós, os batizados. Pois bem, o tempo da Páscoa é o tempo de uma forte catequese sobre quem é você e eu, quem somos nós. E por que o tempo da Páscoa nos oferece esta catequese? Porque a igreja, o povo do Senhor, nasce de sua paixão, morte e ressurreição. A igreja possui algumas características que são fundamentais. Na liturgia passada, ficava muito clara uma delas, que aparece de relance na primeira leitura de hoje. Vou falar dela, mas hoje quero falar de uma segunda característica, que aparece de maneira explícita em toda a liturgia. Pegue a sua Bíblia comigo, ou o seu aplicativo. Nós estamos no capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. Ache aí comigo o versículo 28. Você sabe que este trecho está narrando a prisão e o julgamento dos apóstolos. Eles tinham sido presos, estavam no que chamamos hoje uma penitenciária. E estavam respondendo a um processo criminal. O versículo 28 nos dá a conhecer qual era o motivo pelo qual eles eram acusados. E nos diz assim, acompanhe aí comigo. Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Aqui está condensada a razão, o motivo pelo que eram acusados, presos. E uma das características da igreja está implícita aqui. Quando nós lemos, eles encheram a cidade de Jerusalém, nós falamos do que significa ser católico. A palavra católico significa universal. Nós somos católicos porque o que nós recebemos do Senhor, nós entendemos que não é dirigido apenas a nós, mas é dirigido ao mundo inteiro. Por isso, todo o católico não se resume a ficar e guardar para si o que recebe do seu Senhor. Mas todo católico, por natureza, diz a palavra, é um anunciador, é um evangelizador, porque ele sabe que o que ele recebeu deve chegar até os confins do mundo. E isso passa por ele. Os apóstolos estavam presos por agirem catolicamente. Mas hoje há uma segunda característica que está sendo bastante trabalhada nas leituras. A igreja é católica, ou seja, é universal, mas ela é apostólica. E o que significa dizer que
que a igreja é apostólica. É o que vai ficar claro agora, volte comigo ao texto, dos versículos 29 a 32. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Se você percebeu, a resposta que Pedro e os apóstolos oferecem a quem os está julgando é corajosa, porque eles começam a fazer exatamente aquilo pelo que estão sendo julgados. Por que estavam presos? Por que estavam sendo julgados? Porque anunciavam o nome de Jesus. E quando diante do juiz, ele lhes oferece a oportunidade de se defender, eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles expõem a doutrina que nasce deste encontro com o Senhor. A igreja é apostólica, não porque está fundada na pessoa de um apóstolo, não porque está fundada no grupo desses homens denominados apóstolos. A igreja é apostólica porque está fundada na doutrina que eles comunicaram. E claro, esta doutrina nasce de um encontro fundamental com o Senhor. Sou um homem apostólico, você é uma mulher apostólica, porque nós bebemos da doutrina que nos foi comunicada. Desta doutrina segura, sobre a qual nós erguemos a nossa vida, projetamos a nossa existência. Mas é verdade que, dito o fundamental, os apóstolos continuam a nos ensinar. Está certo, eram como nós, homens falhos, pecadores. O Senhor hoje no Evangelho, ao perguntar 3 vezes a Pedro se ele o amava, recorda a Pedro que ele havia o negado por 3 vezes. Por isso Pedro se entristece. Eram homens falhos e pecadores, mas eles nos comunicam algo de belo e maravilhoso. Veja que interessante, meu querido e minha querida. Volte a esse capítulo dos Atos dos Apóstolos. Dito isto, versículo 40, mandaram açoitar os apóstolos. Esse é um verbo bonito. Talvez os mais novos nem saibam o que significa açoite. Nós vamos falar num português rasgado. Mandaram bater nos apóstolos. Eles apanharam dentro da cadeia. Mandaram bater nos apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e só depois os soltaram. Versículo 41. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. Não, você não escutou errado. Repito, os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem apanhado em nome de Jesus. Querido, querida, a gente precisa se perguntar: que coisa aconteceu na vida destes homens que os tornaram capazes de suportar os mais terríveis castigos por causa do amor que nutriam pelo Senhor?
Algo de extraordinário aconteceu na vida destes homens, que os tornaram, porque eles não eram. O mesmo livro, lá no capítulo 2, dirá que eles estavam trancados por medo dos judeus, antes que o Espírito Santo lhes fosse comunicado. O que acontece no coração desta gente que os torna capazes de dar a vida pelo Senhor? De fato, o que acontece na vida destes homens é que o Senhor vira a vida deles do avesso. Vira a vida deles do avesso. E eles permitem que isso aconteça. Veja o Evangelho. Analise o que o Senhor pede a Pedro, depois dele ter passado uma noite inteira pescando. Ele volta sem ter apanhado nada, e o Senhor diz: vai, lança as redes do lado de lá. Não sei se isso é claro para você. Que absurdo era isso que o Senhor lhe pedia? Pedro não estava pescando por esporte, não. Pedro não fazia como alguns de nós, que tiram um fim de semana para pescar um lambari. Não. Ele dedicou a vida dele a isso. Ele nasceu no mar. Ele é pescador não por esporte, ele é pescador porque ele tira disso o sustento da vida dele. Ele sabe, só de olhar para o mar, que ele não dará peixe. E se ele insistiu naquela noite, é porque tinha uma mínima chance que aquele mar lhe rendesse o sustento. E mesmo assim não conseguiu. E o que o Senhor lhe pede é: lança as redes. É absurdo o que está sendo pedido. Mas o que Deus está fazendo, o que Pedro está permitindo que Deus faça na vida dele, é lhe virar do avesso. Pedro não está brincando de encontrar-se com o Senhor. Apesar de ser falho e pecador, Pedro não está brincando de encontrar-se com o Senhor. E o Senhor não brinca com ele. Porque logo em seguida, pergunta 3 vezes a ele: Pedro, você me ama? E a resposta é pronta: Senhor, tu sabes que eu te amo. A terceira resposta ainda mais pronta: Senhor, tu sabes tudo de mim. Tudo, Senhor. E é por saber tudo de mim que o Senhor sabe que eu te amo. Mas o Senhor vai na ferida de Pedro. Porque ele pergunta 3 vezes, não para maltratá-lo, mas para fazê-lo recordar-se que aquele amor não vinha da vontade dele, mas vinha da graça do alto. Porque se você, Pedro, está 3 vezes me dizendo: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, lembra-te que se dependesse da tua força, você continuaria me negando como o fez, por 3 vezes também. O Senhor não está brincando com Pedro, assim como não brinca conosco. E Pedro, acreditem nisso, não está brincando com o Senhor, porque a tradição dirá: ele vai morrer pelo Senhor. E a mesma tradição dirá que ele teria dito na hora da morte, porque a sua morte também foi de cruz: me vira de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor morreu por mim. Meu querido, minha querida, é muito importante que a gente permita que o Senhor, de fato, mexa com a vida da gente. E se você tiver a
coragem do Espírito, porque isso exige coragem. Peça ao Senhor: Senhor, vira a minha vida do avesso. Coragem, porque ela vem do Espírito. Vira a minha vida do avesso, Senhor. Eu quero, eu preciso, Senhor, que o Senhor mexa de verdade comigo. Que Deus nos dê a graça de permitir que Ele entre em nossa vida, que Ele mexa de verdade em tudo que precisa ser mexido, que Ele nos converta por inteiro. Amém.